Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica do UFMG, e sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Na aula de hoje, nós iremos descomplicar a fisiologia do sistema reprodutor masculino. E para isso, nós vamos começar fazendo uma breve introdução, um breve resumo da estrutura do sistema reprodutor masculino, que ele é formado, constituído pelas gônadas, os testículos, né, que são órgãos produtores de gameta e também produtores de hormônio importantes para a fisiologia reprodutiva, mas também a fisiologia de outros sistemas. Além das gônadas, o sistema reprodutor masculino é composto por uma série de vias extratesticulares que são responsáveis pelo transporte dos gametas até o órgão copulador, né? E dentre essas vias testiculares nós temos a rede testicular, ductos eferentes, ducto epididimário, ducto deferente, a uretra. Nós encontramos também glândulas sexuais acessórias, como a próstata, vesícula seminal, a glândula bulboretral e, obviamente, um órgão copulador, que é, por exemplo, o pênis. Né? Essa é uma estrutura geral, né, que pode sofrer grandes variações dependendo da espécie que você considera. Tá? Então aqui nós estamos focando no ser humano, mas é só nesse slide, tá bom? Daqui para frente, a gente pode generalizar os conceitos que serão discutidos para várias dessas espécies. Não todas, mas para várias. Certo? Bom, é importante que a gente faça uma análise um pouco mais cuidadosa da estrutura dos órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino para que a gente possa entender a relação fisiológica entre esses componentes, né? Principalmente entre as células que compõem esses órgãos. Tá? E o primeiro deles são as gônadas, porque elas são importantes tanto para a produção de gameta quanto para a produção de hormônios que mantêm a estrutura e função dos outros órgãos. Beleza? Então, quando a gente faz uma análise histológica nos testículos, essa é a imagem que a gente vê. Então, o que você está vendo aqui é uma secção transversal de vários túbulos seminíferos. Não temos como contar quantos, né? Porque os túbulos seminíferos são extremamente convolutos, como você pode ver no esqueminha. E às vezes, quando a gente faz um corte histológico, a gente pega vários segmentos do mesmo túbulo seminífero. Então basta que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu marquei o segmento, a secção transversal número 1, número 2 até a 12. E o que a gente tem que entender aqui é que o conjunto dessas secções transversais de túbulos seminíferos formam um compartimento muito importante para a fisiologia reprodutiva masculina, para a fisiologia do testículo, que é que você está vendo aqui em cima, ó, o compartimento tubular. Esse compartimento tubular ele pode ser subdividido em algumas regiões também muito importantes para o funcionamento dos testículos. Né? Primeiro, que os túbulos seminíferos são revestidos por uma tônica própria, que é um tecido conjuntivo muito delicado que envolve esses túbulos seminíferos, e pelo epitélio germinativo. E esse epitélio germinativo é uma estrutura importantíssima e que merece ser investigada com maior detalhe. Então vamos lá? Esse epitélio germinativo ele é composto por dois fatores ou duas estruturas principais. A primeira delas são as células germinativas, as células que estão comprometidas com o processo de formação dos gametas, a espermatogênese. Né? Então a gente encontra as espermatogônias, apontada pela seta número 1, os espermatócitos primários, que são células já em processo de divisão meiótica, meiose 1. Nós temos os espermatócitos secundários, que eu não mostrei aqui, a omissão foi proposital, porque essa segunda etapa da meiose ela é muito rápida e às vezes é difícil ser encontrada numa lâmina histológica, então eu não quis mostrar ela aqui, tá? A espermátide arredondada ela é a primeira célula após o término da divisão meiótica. E além da espermátide arredondada, nós encontramos um outro tipo celular, que é a espermátide alongada, além, obviamente, dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, que se encontram na luz do túbulo seminífero. Tá? Além das células germinativas, as células que vão da origem
aos gametas masculinos, nós encontramos uma célula muito importante, que são as células de Sertoli. Essas células são elementos somáticos do epitélio germinativo, né? Elas não estão envolvidas diretamente na formação do gameta, mas elas são cruciais para orquestrar e garantir que esse processo de gametogênese ocorra adequadamente, tá? É muito interessante que a gente precisa de estudar, gente, agora a dinâmica, a relação entre todos esses tipos celulares, tá? E esse é um esquema muito clássico que todos vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, né? No qual ele mostra o processo de espermatogênese única e exclusivamente, né? Então aqui a gente vê, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para as espermatogônias, que são essas células azuis no esquema, tá? Então nós vamos analisar isso de baixo para cima. E essas espermatogônias, uma subpopulação delas tem um caráter tronco, elas são células tronco, ou seja, elas podem dar origem a elas mesmas ou dar origem aos outros tipos celulares do epitélio germinativo, quando elas se comprometem com essa gametogênese. Então, aqui, essas células, tanto as espermatogônias tronco, quanto as espermatogônias que estão envolvidas na gametogênese, elas se expandem, a população de espermatogônios se expande no túbulo seminífero e ela faz isso por divisões mitóticas. Então essa etapa ela é chamada de fase mitótica da espermatogênese. Por outro lado, os gametas são haploides, né? Então ele tem metade da carga cromossômica de uma célula normal, de uma célula somática. Então, para isso, é necessário que em alguma etapa da gametogênese haja uma divisão meiótica. E essa é justamente a fase caracterizada pela existência dos espermatócitos primários, espermatócitos secundários, que culmina na formação da espermátide arredondada. E essa fase é chamada de fase meiótica da espermatogênese. Então, compara ali os dois últimos celulares, as duas últimas linhas nesse esquema. Nós temos as espermátides arredondadas e as espermátides alongadas. Aqui, gente, não existe mais divisão celular. Essas células passam por um intenso processo de diferenciação. E é por isso que essa fase é chamada de fase de diferenciação. Percebam que, tanto na histologia quanto nesse esquema, a gente consegue ver o quão gritante é esse processo de diferenciação. Primeiro, as células mudam morfologicamente. De arredondadas, elas adquirem um aspecto alongado. O núcleo fica extremamente condensado na espermátide alongada. É claro que existe uma preocupação muito grande com a proteção do material genético, porque nós estamos falando da reprodução de uma espécie, não é mesmo? Outra característica importante, essas células, à medida que elas se aproximam morfologicamente do gameta masculino, elas ganham num formato mais hidrodinâmico, que vai facilitar e favorecer a sua locomoção. Elas ganham um flagelo. Tem também o desenvolvimento do acrossomo, que é uma estrutura fundamental para a fecundação que vai acontecer no sistema reprodutor feminino. Todas essas etapas, a célula perde citoplasma, porque não precisa de tanto, tem que nadar mais rápido, se locomover melhor, né? Então todos esses processos são processos que ocorrem na fase de diferenciação da espermatogênese, beleza? O que é interessante é que todas essas etapas elas acontecem em íntimo contato com as células de Sertoli. Essas células de Sertoli elas vão da base do túbulo seminífero, do epitélio germinativo, perdão, até o lúmen, até o ápice do epitélio germinativo. E como eu disse, essas células vão criando bolsões, né, que ajudam a organizar esse processo de espermatogênese. E, gente, isso é sensacional. A função da célula de Sertoli é absurdamente interessante. Essas células, elas fazem junções de oclusão umas com as outras. Elas estão uma do ladinho da outra, né? E essas junções de oclusão isolam o epitélio germinativo em dois compartimentos. O compartimento basal, como o nome diz,
mais próximo da base do epitélio germinativo, e o compartimento adiluminal, que também, como o nome sugere, é o comportamento próximo ao lúmen do túbulo seminífero. E veja bem, esses compartimentos não trocam fatores entre si, nem celulares e nem fatores humorais. Tudo que vem do interstício, sejam fatores de crescimento, sejam células, por exemplo, de outros sistemas, não entra em contato com o compartimento adiluminal, só com o compartimento basal. Se alguma coisa for crucial para a manutenção dessas células do compartimento adiluminal, esse fator tem que passar obrigatoriamente pelas células de Sertoli. Isso tem várias implicações e uma das mais principais é separar a fase mitótica da fase meiótica. Veja bem, os gametas masculinos eles são formados na puberdade, que acontece muitos e muitos e muitos anos depois da maturação do sistema imunológico. E lembra, existe a formação de uma célula haploide, que para o sistema imune é um ET esse negócio, né? Então o sistema imune ele reconheceria e atacaria essas células como algo externo, como um agente possivelmente patogênico, né? Então é importante que as células do sistema imune não tenham acesso a esse compartimento onde a meiose e o gameta está sendo formado propriamente dito, para que não haja uma resposta autoimune contra os gametas, que é uma causa importante de infertilidade masculina. Tá? Claro que as células de Sertoli elas não só fazem essa mediação entre compartimento basal e compartimento adiluminal, muito mais do que isso, elas produzem fatores que diferenciam e promovem as divisões celulares características da gametogênese. Então a célula de Sertoli é uma célula que orquestra todo esse processo. Tá? E toda essa função endócrina que envolve a gametogênese, ela acontece em um ambiente isolado. Se você lembrar lá da primeira aula, isso é um caso de sinalização criptócrina, né? Já que esses hormônios não têm contato com outros compartimentos, tá bom? Além do compartimento tubular, entre os túbulos seminíferos, entre as secções transversais de túbulos seminíferos, nós encontramos tecido conjuntivo, vaso sanguíneo, vaso linfático e vários tipos celulares, como células de Leydig, macrófago, fibroblasto, células do sistema imune, né? Só que para a gente, para a aula de hoje, a célula mais importante vai ser as células de Leydig, porque elas são as células que produzem os hormônios do testículo, tá? Então, é claro que essas funções reprodutivas elas dependem de eixos endócrinos altamente regulados. Então, esse eixo endócrino ele é ligado pela puberdade, né, que é um sistema multifatorial de estímulos, e esses estímulos são detectados, interpretados pelo hipotálamo, que passa a secretar um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotrofinas. Na verdade, essa secreção adquire um caráter pulsátil e esse padrão pulsátil de GNRH é o fator que desencadeia a adenipófise a produzir e a secretar as gonadotrofinas, que são o FSH e o LH, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Perceba que aqui o nome desses hormônios ele se refere à função deles no sistema reprodutor feminino, porque é onde eles foram descritos pela primeira vez, tá? Bom, o FSH ele atua diretamente sobre as células de Sertoli, que expressam os receptores de FSH, e em resposta à estimulação pelo FSH, as células de Sertoli produzem vários fatores, mas muitos fatores mesmo. E esses fatores, de uma maneira geral, estimulam e orquestram a espermatogênese. Então, a formação do gameta acontece de uma maneira adequada, tá? Um desses fatores é uma proteína conhecida como proteína ligadora de esteroides, a SBG, a sigla em inglês, ou proteína ligadora de andrógenos, ABP, né? Nós vamos ver já já a importância dessa proteína, tá?
Por outro lado, o hormônio, o LH, o hormônio luteinizante, ele atua sobre as células de Leydig, estimulando a produção de andrógenos, a testosterona. É o principal desses andrógenos, né? A testosterona, ela cai na circulação sanguínea e atua por uma via de sinalização endócrina clássica em diversos tecidos, promovendo o que é conhecido como características secundárias, né? Como o desenvolvimento da genitália e também dos outros órgãos do sistema reprodutor masculino. É por isso que a gente fala que o epidídimo, próstata, por exemplo, são órgãos andrógeno dependentes, né? Que eles dependem desse hormônio para o seu funcionamento, tá? Além disso, o tom da voz, o padrão de crescimento de pelos, dentre outras funções que são incluídas dentro dessas características secundárias. Isso é a ação sistêmica endócrina clássica da testosterona. Porém, ela atua também por uma via parácrina, nas próprias células de Sertoli, também estimulando a produção de fatores para orquestrar esse processo de espermatogênese, tá? A testosterona, ela também se liga a essas proteínas ligadoras de andrógeno, e essa proteína, ao invés de cair junto com o hormônio, né, ao invés de cair na circulação sanguínea, ela cai no lúmen do túbulo seminífero. E a testosterona, junto com essa globulina, constitui uma importante fonte de hormônio luminal, tá? Principalmente para as vias extratesticulares. Essa proteína também é responsável pelo transporte da testosterona na circulação sanguínea, tá bom? Agora, é óbvio que esse eixo que a gente estudou aqui, que não é tão complexo assim, ele precisa ser regulado. E regulado de uma maneira muito fina, né? Porque aqui a gente está falando de um processo reprodutivo crucial para a manutenção da espécie, né? Então a gente precisa de entender como que esses hormônios, o FSH e o LH, são modulados, né? E para a gente entender isso, nós precisamos de falar de um outro fator produzido pela célula de Sertoli, que é a inibina. A inibina, como o nome sugere, ela inibe alguma coisa. Na verdade, ela é um hormônio que vai inibir a própria secreção do FSH. Então, quanto mais inibina, menor secreção de FSH nós temos. E ter esse eixo se autorregula dessa forma. Já a testosterona, ela também inibe a secreção tanto da gonadotrofina que a estimula, que é o LH, quanto do hormônio trófico hipotalâmico, o GnRH. Então aqui nós temos duas alças de retroalimentação negativa longas, né, que regulam a função do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, certo? Então, uma vez que essa espermatogênese aconteceu normalmente, esses órgãos estão funcionando perfeitamente pela produção dos hormônios testiculares, né? Os gametas eles vão ser secretados, liberados na luz dos túbulos seminíferos, junto com o que se chama fluido testicular, porque os gametas aqui não têm motilidade, né? E esse fluido testicular é produzido pelas células de Sertoli. Está vendo como é que é uma função, mais uma das funções das células de Sertoli? E quando eles saem, né, do túbulo seminífero, a primeira porção das vias extratesticulares é a rede testicular, ou retetestes, né? E aqui você está vendo uma região de transição entre o túbulo seminífero e a rede testicular. E essa região ela é muito interessante do ponto de vista morfológico, que a rede testicular não tem epitélio germinativo. Está vendo como é que a mudança é abrupta? É um epitélio de revestimento cuboide. Mas aí você fala assim, é só um caminho para o gameta. Não, essa é uma região muito especial. Eu tenho a sorte de trabalhar com cientistas brilhantes, né, colegas de instituto, que estudam essa região e mostram que nessa região de transição do túbulo seminífero para a rede testicular, nós temos células de Sertoli que ainda se proliferam. E isso é desafiar um dogma da biologia da reprodução, já que até há poucos anos atrás acreditava-se que as células de Sertoli no adulto não se proliferavam, que o período de proliferação dessas células era durante o desenvolvimento
testicular. E esses cientistas estão mostrando que não, que aqui você pode ter proliferação de célula de Sertoli. Por que isso é importante? Porque a gente viu que a célula de Sertoli ela é crucial para o processo de espermatogênese. Se você tem pouca célula de Sertoli ou não tem célula de Sertoli, a espermatogênese ou é inadequada, abaixo do que poderia ser, ou ela é inexistente, né? Se você tem célula de Sertoli demais, você não tem espaço para o epitélio germinativo, então a eficiência reprodutiva do animal também diminui. Então essa relação, esse número de células de Sertoli, ele precisa ser finamente regulado, é característico de cada espécie e essa é uma região que pode contribuir para o adulto também, caso haja aí alguma perda por algum motivo de alguma célula de Sertoli. Isso é sensacional, né? Bom, depois da rede testicular, nós chegamos numa região dos dúctulos eferentes e do ducto epididimário. Veja bem, olha para você ver a luz do ducto eferente que está aí em cima, né? São mais de um ducto. E compara agora com a cauda do epidídimo que eu mostrei para vocês na foto de baixo. Está vendo que na luz do ducto epididimário tem um monte de estrutura de celulinha ali? Isso são os espermatozoides. Mas cadê esses espermatozoides ali em cima, né? Eles estão ali também, só que eles estão muito diluídos. Então, uma das funções dos ductos eferentes é a reabsorção do fluido testicular. E isso é importante, gente, por vários motivos. Primeiro, é durante o trânsito no epidídimo que esses espermatozoides vão ser amadurecidos, né? Então eles vão adquirir motilidade, eles vão adquirir uma capacidade maior de realizar a reação acrossômica, que é importantíssima para a fecundação, dentre outros processos de maturação. E se você secreta esses fatores que promovem essa maturação em um ambiente muito diluído, essa maturação de espermatozoide não vai acontecer de uma maneira homogênea, você não concorda comigo? Então eles precisam ser concentrados para garantir que todos ou o maior número possível desses espermatozoides vai entrar em contato com essas substâncias que promovem o amadurecimento do espermatozoide. Além disso, esses espermatozoides eles são armazenados na cauda do epidídimo até o momento da ejaculação. Então essa concentração ela é fundamental para que essa função possa acontecer também. E mais, para otimizar o sucesso reprodutivo de uma determinada espécie, você precisa de ter um número de espermatozoides adequado para garantir essa fecundação, né? Então, a você concentrar o espermatozoide, você aumenta o número dessas células no ejaculado, né? Então, isso favorece o sucesso reprodutivo. Olha só para você ver, tive a oportunidade de trabalhar, né, em grupos de pesquisa por 10 anos estudando só esse segmento do sistema reprodutor masculino. E dentre os trabalhos, né, eu mostrei, né, estudei a função de vários hormônios nesse processo de reabsorção de fluido testicular e na fisiologia dos ductos eferentes e do epidídimo. Né? Então isso é muito interessante, eu vou deixar alguns links dos trabalhos que eu fiz e dos trabalhos da minha orientadora de iniciação científica até o doutorado, a doutora Cleida Oliveira. Tá? São trabalhos fenomenais também, muito interessantes. Bom, no momento, né, que esses gametas saem da cauda epididimária pelo clímax, né, do ato sexual, a ejaculação, eles passam por uma outra via extratesticular, que são os ductos deferentes. Aí sim é mais um sistema de condução desses espermatozoides que já estão produzidos e maduros, né? E esse é um local interessante para vocês saberem que é onde é feita a cirurgia de vasectomia, né? Então uma secção nesse ducto deferente que impede a passagem dos gametas para regiões posteriores do trato reprodutor masculino, certo? Além das vias extratesticulares, nós temos as glândulas sexuais acessórias, como a próstata e a vesícula seminal, que a histologia está aí para vocês, que são glândulas muito importantes, elas produzem fatores que formam o sêmen. A maior parte, o maior volume do sêmen vem oriundo da secreção
dessas glândulas sexuais acessórias, né? As glândulas bulboretrais são outras glândulas acessórias que estão presentes ali próxima à raiz do pênis e que secretam uma secreção viscosa importante para a lubrificação da uretra para a passagem do sêmen durante a ejaculação, né? Muito legal. Então esse sêmen chegou até o órgão copulador, né, que vai levá-los até o sistema reprodutor masculino, pelo menos as espécies de reprodução interna. E esse órgão copulador, se for o pênis, ele é formado por tecido erétil, né? Então aqui está um corte transversal do pênis, você está vendo aí 3 colunas de tecido erétil, os corpos cavernosos, o corpo esponjoso e a uretra. Então, para você saber se é corpo cavernoso ou corpo esponjoso, procura a uretra, né? Porque o tecido erétil associado à uretra é o corpo esponjoso. Você não acha que isso aqui parece um ETzinho, não? Olha, 2 olhinhos, uma boquinha ali, tá meio sofrendo. Porque eu vejo isso, eu preciso compartilhar. Agora eu compartilho com o mundo online, né? Não só com meus alunos na sala de aula, não. Mas enfim, o que é importante da gente estudar aqui, além da morfologia do pênis, é o processo que leva à ereção do pênis, porque ele passa de um estado flácido para um estado ereto, que é extremamente importante para o ato sexual e para a fisiologia reprodutiva masculina propriamente dita, né? Isso acontece porque o tecido erétil ele é obviamente basicamente composto por vasos, por uma rede extensa de capilares sanguíneos, só que o sangue, na sua maior parte, ela é desviada desse tecido erétil. Então só entra o suficiente para manter esse tecido vivo, né? Só que mediante a existência de um estímulo sexual e circuitos nervosos extremamente complexos, que nós não vamos estudar nessa aula, esse estímulo sexual ele é capaz de regular o estado flácido ou ereto do pênis. E como que acontece isso? Esses estímulos sexuais levam à formação do óxido nítrico, que é um agente vasodilatador. Esse óxido nítrico é produzido tanto pelo endotélio dos vasos quanto por terminações nervosas. E de maneira geral, você pega a musculatura lisa de revestimento desses vasos e torna ela mais relaxada, por isso que vasodilata. Quando há essa vasodilatação, o fluxo sanguíneo para o tecido erétil aumenta. E à medida que o pênis vai se tornando, vai adquirindo estado ereto, ele vai comprimindo as veias que drenam o sangue do tecido erétil. Então, do tecido erétil, perdão. Então, a ereção, ela se mantém por um determinado tempo, pela produção de óxido nítrico e compressão do dreno venoso desse sangue, né? Obviamente, após a ejaculação e após o cessamento, né, dos estímulos sexuais, o pênis retorna ao estado flácido. Só uma coisa interessante para a gente terminar a aula de hoje, né, é que os fármacos para o tratamento da disfunção erétil atuam sobre essa via, né? Então, ou eles estimulam a produção de óxido nítrico e facilitam o processo de vasodilatação e ereção do pênis, ou eles atuam impedindo a degradação tanto do óxido nítrico quanto dos mensageiros secundários induzidos pelo óxido nítrico. Então você mantém essa via, né, ou aumenta a probabilidade dessa vasodilatação acontecer, ou mantém essa via ativa por mais tempo, né? Então o Viagra, por exemplo, ele atua nesse segundo braço que eu acabei de falar para vocês. Tá? E nós temos vários outros fármacos que podem ser usados para o tratamento da disfunção erétil, tá bom? Então, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula nós vamos estudar o sistema reprodutor feminino e se você acha que essa aula te ajudou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e ative as notificações e interaja comigo nos comentários, caso tenha ficado alguma dúvida, alguma coisa assim. Vamos interagir e tentar discutir de uma forma respeitosa sobre esse tema aqui nos comentários, beleza? É isso aí, fiquem bem, um abraço e até a próxima aula.